Só para lembrar, antes de eu iniciar essa apostila, deixe o seu like. A paz do Senhor Jesus a todos que estão escutando este áudio. Resolvi fazer esta gravação para poder ajudar todos os irmãos cooperadores que estão nesta caminhada ao cargo do diaconato. Resolvi gravar essa apostila, ela é oficial da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Então você que está preparando para este cargo de diaconato, então você tem nas suas mãos essa apostila gravada para você poder ouvir aonde você estiver e ter a possibilidade de estar ouvindo esta gravação. Eu falo para você, é de suma importância você acompanhar tudo, porque isso vai fazer uma grande diferença na vida daqueles que estiver preparado. O cargo de diaconato é um cargo para quem já está preparado. Se você não se preparar antes para este cargo, você vai a São Paulo e infelizmente vai sair de lá chateado, aborrecido porque não conseguiu passar. Então, na minha caminhada ao cargo de diaconato, eu resolvi fazer esta gravação. Fiz em 2016, meditei, ouvia, estava no carro, estava no trabalho, estava na clínica, estava em todo lugar. Eu estava meditando, ouvindo e gravando tudo dessa apostila para poder chegar lá e receber a minha aprovação. Então, estude esta apostila ouvindo este áudio. Igreja Pentecostal, Deus é Amor. Prova de diaconato. O ministério diaconal. Origem, qualificações e responsabilidade. Texto áureo. Atos 6, 1 ao 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas vós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoros, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. É uma honra para o homem de Deus ser ordenado a diácono. A igreja, por regra geral, reflete em seu crescimento o trabalho que realizam os diáconos. A palavra diácono tem um significado simples. Na língua original quer dizer servo. Na Igreja Apostólica, atribui-se ao relato de Atos 6 a instituição diaconal. Por ele, verificamos que a função foi criada para que os pastores fossem assistidos
havendo quem cuidasse dos afazeres considerados materiais na comunidade cristã. O projeto de trabalho de Deus, portanto, coloca o pastor no ministério da palavra, do ensino e da oração. Atos 6 e 4. E o diácono na beneficência, assistência e ação social. Atos 6, verso 1 ao 3. E por que esse é um trabalho de essência? Os indicados deveriam ser pessoas de qualidade espiritual, exemplo para os mais novos e inspiração para todos. Atos 6 e verso 3. Os requisitos exigidos dos diáconos são muito claros na Escritura e estão relacionados em Atos 6 e verso 3 e 1 Timóteo 3, 9 ao 13. O diácono deve ser confiável, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, respeitável, pessoa de palavra, temperado, não ganancioso, ter uma consciência limpa, irrepreensível, que bem administre os problemas de sua família, que seja um marido fiel, bom pai, que tenha boa reputação, prudente, equilibrado, acolhedor, tenha capacidade de ensino, não levante conflitos, seja tolerante e calmo. Refletiremos sobre essas qualidades do ministério diaconal. Confiável, de boa reputação. Notemos que foi dado a responsabilidade da escolha dos diáconos à multidão, ou seja, ao povo. Notemos também que 3 características básicas foram colocadas como exigência: boa reputação, cheios do Espírito Santo e sábio. Nada que se pareça com formação de quadrilha, entenda-se a questão. O diácono tem de ser uma pessoa confiável. Isso significa ser alguém em cujos olhos você lê o caráter, honestidade e olhar sincero. É uma pessoa em que não há falsidade. Muita gente entrou em contato com Jesus e seu ministério. O Evangelho de João declara que o Mestre não confiava em todos, como está expresso em João 2 e 24. Mas Jesus não confiava neles, pois a todos conheciam. Mesmo na comunidade cristã, havia pessoas em que faltava essa abençoada qualidade. É o caso de Diotrefes, cujo comportamento é censurado, e os seus irmãos alertados por não ser uma pessoa de confiança. Pois quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal jamais viu a Deus.
3 João 9 e 11. Paulo também menciona pessoas no meio dos primeiros discípulos, como é o caso de Alexandre. 2 Timóteo 4 e verso 14. O diácono tem de ser pessoa de altíssima confiança e que compreende o alto relevo da sua função no ministério entre o povo de Deus. Qualidade: cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. O termo cheio dá uma ideia de estar coberto em todas as direções, debaixo do domínio completo e da direção do Espírito Santo. O diácono deve ser uma pessoa plena no Espírito de Deus. Vamos entender isso em Efésios 5 e verso 18. Não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Já viu alguém embriagado? O jeito de andar, falar, tudo controlado pelo efeito do vinho. Já viu alguém cheio do Espírito Santo? Percebeu a sua forma de andar, falar, seu proceder, tudo controlado pelo Espírito de Deus. E é assim que deve ser os diáconos. Sua personalidade, então, faz a diferença pela influência altamente positiva sobre as pessoas para as quais sua vida se torna exemplo de entrega, dedicação e consagração. É uma pessoa santa no sentido real da palavra. É uma pessoa diferente. Esse diferencial fará o contexto de Efésios 5 e 18 parecer coisas facílima para o detentor da plenitude do Espírito. No caso em questão, o diácono torna-se então fácil. Vamos ler Efésios 5 e verso 15. Andar prudentemente. Efésios 5 e 17. Não ser insensato. Efésios 5 e 19. Falar ao modo de louvor. Efésios 5 e 20. Dar graças a Deus por tudo, mesmo em amargas lições da vida. Efésios 5 e 21. Sujeitai-se em amor e no temor de Jesus Cristo a outras pessoas. Efésios 5 e verso 1. Ser imitador de Deus. Efésios 5 e verso 2. Andar em amor. Efésios 5, verso 2. Entregar-se como sacrifício a Deus, porque tudo isso e mais se poderia dizer e ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é ser um diácono ou uma diaconisa em quem habita a plenitude do Espírito de Deus. Qualidade: sabedoria. A sabedoria neste sentido implica atitude prudente e serena em todos os aspectos da vida.
O diácono sábio deve ter capacidade para tratar assuntos materiais e espirituais com discernimento e inspiração. Diz-se Orma em hebraico e Sofia em grego. São palavras interessantes pela riqueza de conceitos que possuem. Não foi coisa pequena o Espírito de Deus ter inspirado os apóstolos a colocarem como requisito para o diaconato a sabedoria, ao lado da confiabilidade e da plenitude do Espírito. A sabedoria é uma ferramenta preciosa que facilita a tarefa diaconal como conselheiro e auxiliar em sua igreja. Um breve exame de presença desta virtude nas páginas do Antigo e Novo Testamento atesta como relevante. Em Provérbio 3:13, bem-aventurado o homem que encontra sabedoria. Provérbio 4, versos 7 e 8. A sabedoria é suprema, portanto, adquire a sabedoria. Estimar e ela exaltará. Abraçar e ela te honrará. Colossenses 1 e verso 9. Não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do pleno conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Colossenses 4 e 5. Andai com sabedoria. Em 1 Timóteo 3, 8 ao 13, encontramos uma série de requisitos de caráter pessoal que deve existir no diácono. Vejamos. Primeiro, honesto. Em grego quer dizer honorável, ou seja, digno de respeito, venerável, ou seja, que se deve respeitar. Isso nada tem a ver com a mal criada reação de algumas pessoas. Realmente visa destacar esta qualidade do diácono, sua respeitabilidade. Chamar a atenção o fato de que esta virtude é via de mão dupla. O diácono se faz respeitar e respeita a quem serve. Recordemos que o dever de respeitar se faz presente em toda a Bíblia. 2. Não de dobre língua. O homem de uma só palavra, ou seja, o homem de palavra, não dá para falar a uma pessoa de um jeito e a outra de outro jeito. Falsidades, dois pesos, duas medidas, etc. Tem de ter firmeza em sua palavra. Sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. Mateus 5 e 37. Número 3. Não dado a muito vinho. Naquele tempo, o vinho era uma bebida tão usada como o café hoje em dia. Uma relação de qualquer cidadão com essa bebida era extremamente comum.
E ao diácono vinha a advertência para ser cuidadoso nesta questão. No grego, a ideia encerrada nesta declaração corresponde a não ter a mente posta no excesso de vinho, porque tal atitude levaria ao abuso e suas consequências. Diáconos da Igreja Pentecostal Deus e Amor devem estar comprometidos com Deus e também acatar normas no que diz a respeito a bebidas alcoólicas. Entendemos pela própria Bíblia que a posição mais segura para o cristão é a completa abstinência de qualquer bebida alcoólica, incluindo também qualquer tipo de droga legal ou não. 1 Tessalonicenses 5 e verso 22. Entenda-se, os diáconos e todos os cristãos não devem beber nem vender bebidas alcoólicas, e sim apoiar todo movimento contrário a esta prática que já se provou perigosa, destrutiva e sem condições de moderação. 4. Não cobiçosos, de torpe ganância. No texto de 1 Timóteo 3 e verso 8, tem a tradução variada. O objetivo é deixar bem esclarecido o ensino de Paulo. Não cobiçosos, de sórdidas ganâncias. Outra tradução diz: os diáconos não devem ser gananciosos. A edição pastoral deixa bem claro: os diáconos não ávidos de lucros vergonhosos em todos os casos. O apóstolo quer deixar explícito que a avidez, a cobiça, a ganância, o desejo de amealhar, a ânsia de ganhar, não combinam com as altas qualidades esperadas do diácono. A ideia original, grego, implica em não ter ansiedade pelo dinheiro mal adquirido de forma ilícita. A Bíblia condena categoricamente o amor desenfreado pelo dinheiro, ou seja, a cobiça. Se necessário for, o diácono manusear fundos na igreja deve ser exemplo de honradez, honestidade, não amando ao dinheiro e sendo responsável com recursos contabilizado pelo próprio Deus. Infelizmente, muitos têm caído na tentação do ganho parecido fácil, que na verdade de fácil não tem nada, pois trará condenação. 1 Timóteo 6 e 10. No Sermão da Montanha está registrado a palavra de Deus que diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou a um há de aborrecer de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Entre aspas, riqueza. Palavras diretas não poderiam haver. 5. Consciência limpa. Vamos acentuar essa característica com o Salmo 24.
no qual Davi faz a seguinte pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu lugar santo? A resposta é óbvia, e que nascer do caráter, do próprio caráter de Deus, vem a seguir. O que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Não pode ser de um outro modo, porque estamos tratando-os de consciência limpa, algo que há de ser perfeitamente natural ao caráter do cristão. Natural é aquilo que forma a essência de algo. A palavra de Deus salienta que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5:17. Mas só se está em Cristo, se não possui a mente de Cristo, nem vive o estilo de vida do Mestre, tudo continua como era na malignidade. A diferença está no fato que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João 1:7b. Aí, nosso caráter é todo outro. Não somos rancorosos, preconceituosos, invejosos, irascíveis, fingidos e desleais. Esse deve ser o caráter do diácono. Esse é o caráter do cristão, da nova criatura em Cristo, purificada pelo sangue de Jesus Cristo, do que tem a consciência limpa. 6. Provados, e só sirvam se forem irrepreensíveis, como ensina o texto de 1 Timóteo 3:10. Se os candidatos a diaconatos se mostrarem irrepreensíveis, exerça o diaconato. O que de tão correto e justo não precisa de reparo, de qualquer justificativa ou explicação, é qualificado como irrepreensível, quer dizer, não merece repreensão. Essa é a postura que se espera do diácono. Não há de ser absolutamente correto, não pode ser objetos de comentário, censura, observações desairosas por parte de quem quer que seja. No tratado com o irmão em Cristo, perfeitamente correto, com os descrentes, cordial e respeitoso. Infelizmente, muitos são separados sem a mínima qualificação, só trazendo problemas para a obra de Deus. Podemos e devemos provar, sim, parar com indicações interesseiras e até mesmo deixar de pegar a laço pessoas que não acrescentarão a não ser problemas. A Bíblia diz para não colocarmos precipitadamente nossas mãos sobre ninguém. 1 Timóteo 5, verso 22. Os diáconos são facilitadores da obra de Jesus Cristo. Nada que ele faça deve ser para embaraçar, atrapalhar, prejudicar o bom testemunho
e o crescimento do reino de Deus. Daí a necessidade de correção nas palavras, justezas nas ações, boas intenções nos pensamentos, porque o que fizer, mesmo inconscientemente, resultará em benefício ou prejuízo para a causa do Senhor e glória do seu nome. 7. O diácono e sua casa. O comportamento dos diáconos era tão importante em suas casas que o apóstolo se viu obrigado a falar claramente sobre esse particular. Marido de uma só mulher, esta questão era muito relevante na cultura daquela época. Que governe bem a seus filhos e suas próprias casas. Segundo a Escritura Sagrada, o diácono deve ser um padrão como chefe de família. Não pode ser algo menos que isso, pois é uma recomendação bíblica, além de ser ponto de evidente senso comum. O que o texto sagrado quer dizer, claro, é que deve ser um diácono, um bom gestor da vida familiar, um exemplo de marido, deixando esposa e filhos tranquilos em relação ao presente e provendo para o futuro uma das clássicas versões do Novo Testamento. Assim coloca: o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Lembre-se que o lugar mais difícil de mostrar testemunho é em sua própria casa. Aquele que não governa bem a sua casa certamente terá dificuldade para a sua função na obra de Deus. O diácono deve amar a disciplina. A disciplina que começa em casa mantém seu casamento estável e seus filhos em sujeição. A disciplina mantém sua vida espiritual equilibrada, o que trará como consequência uma consciência tranquila, um coração alerta do qual procederão conselhos, ponderações que somente ajudarão a igreja prosseguir no seu caminho. Deveres do diácono. Qual a função do diácono na igreja? A palavra de Deus explica que o diaconato nasceu de uma preocupação social. Segundo o dicionário da Bíblia, esse trabalho consistia em organizar a assistência social, assistir as viúvas, os órfãos, os que sofriam perseguições e dar auxílio e consolo necessário. Foram separados varões para servirem à mesa, para que os apóstolos pudessem continuar nas pregações, ensinos e orações. Considerando a circunstância e necessidades da igreja atual, o diácono tem responsabilidade e oportunidades que vão muito além do meramente material. Aliás, na IPDA, o diácono vai muito, mas muito além do material, já que lhe é conferida a oportunidade de participar de tantas atividades na igreja. E com raras exceções, vemos diáconos
fazendo realmente o que lemos na Bíblia, como deveres do diácono, dado que há um sem número de atividades diaconais em nossas igrejas. Vamos expor as que consideramos importantes: ajudar os necessitados, visitar os enfermos, orientar, reverenciar no recinto da igreja, principalmente na hora do culto, apoiar nos cultos, assistir na acomodação dos que chegam à igreja, recepcionar os que chegam, visitar desviados, ajudar nos batismos, Santa Ceia do Senhor, ajudar na coleta das ofertas, auxiliar na unção com óleo, auxiliar na limpeza e organização da igreja, verificar necessidades da igreja em sua manutenção, fazer primeira parte dos cultos quando escalados, fazer a pregação quando designado, realizar estudos bíblicos quando qualificados, auxiliar no trabalho jovem quando vocacionado, ser ajudante e amigo do pastor da igreja, evangelizar, Atos 6, 10, ser dirigente leal da igreja quando designado pela direção da igreja. Verifica-se que a função do diácono do século 21 está bem dinâmica e em nossa igreja a possibilidade de trabalho é bem ampla. Há quem explique que o termo servir às mesas podem ter sua divisão, explicando que existiriam algumas mesas e a primeira mesa seria a mesa dos pobres, que seriam a ação beneficente, que encontra sua fonte na própria instituição dos diaconatos. É tão somente ir a Atos 6 e verso 2, quando homens especiais foram separados para esta tarefa delicada e especial da assessoria, visitação, triagem e distribuição dos gêneros, ou como escreveu Lucas, servir às mesas. Estamos de acordo completamente com isso. Uma segunda mesa seria a mesa da celebração da Ceia do Senhor, que realizamos mensalmente. O diácono seria incumbido de cuidar de toda a preparação desta cerimônia tão inspiradora e maravilhosa. Isso é regra na IPDA. Refletindo, desejamos lembrar aos irmãos que a palavra diácono e seus derivados, servir, ministrar, serviço, ministério, aparece cerca de 70 vezes no Novo Testamento. Basicamente, ser diácono é ser servo ou ajudante. E embora pareçam palavras tão diversas, diáconos e ministros querem dizer a mesma coisa, vindo a primeira do grego e a segunda do latim. Assim Paulo descreve o trabalho de Epafras e seu próprio.
Colossenses 1:7, 23 e 25. Diácono é tão servo, a rigor, alguém que serve à mesa do outro, e nesse fato está todo o belo sentido espiritual da função diaconal, pois o nosso Deus é o diácono por excelência, à luz do Salmo 23 e verso 5. Preparas uma mesa perante mim. E Jesus Cristo, o diácono sem igual, que serve à mesa do seu povo, como diz Marcos 10:45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A palavra diácono vem da palavra grega diáconos. E também encontramos a palavra diaconia, ministério, ou diaconato, serviço, e diaconeu, servir. Diácono quer dizer atendente ou servo. A palavra de Deus traduz o termo diácono como serviço, ministério, assistência. Portanto, o diácono é aquele que, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, veio especial para servir. Mateus 20 e verso 8. Tem o dom de servir as pessoas para a glória de Deus. Os diáconos devem ser assíduos e pontuais no cumprimento de seus deveres, ser contestante, dizimista e ofertantes, demonstrando assim exemplo para os demais irmãos na fé. Ser irrepreensível na moral, na fé, prudente no agir, discreto no falar e exemplos de santidade de vida. Participar sempre em quaisquer atividades realizadas pela igreja, culto, festividades e etc. Zelar pela boa aparência da sua igreja. Procurar manter tudo organizado e em bom estado de uso para os cultos. Ser sempre os primeiros a chegar e o último a sair. Verificar se está tudo em ordem para o culto, se não estiver organizado. Estar sempre alegres e cheio do Espírito Santo para recepcionar os irmãos. Orar ao Senhor pedindo-lhe orientação e bênção para o trabalho que será realizado. Ficar à porta recepcionando os irmãos e visitantes que forem chegando, tratando-os bem para que possam retornar. Pedir e fazer sinal de silêncio às pessoas que chegarem conversando. Permanecer à porta, posicionados de forma a ter uma boa visão da rua e do templo. Mostrar exemplo de ordem e referência na igreja. Exortar os irmãos e visitantes quanto às conversas paralelas ou desordens provocadas. Acompanhar atento todos os atos do culto com amor e educação. Estar sempre atento ao olhar do pastor, verificando se o pastor não está precisando de alguma coisa. Auxiliar os irmãos visitantes no momento da leitura da palavra. Estar sempre limpo, bem vestidos,
bem barbeados e cheirosos, por favor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como o Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. E eis que venho sem demora, e o meu galardão estará comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22:12. Que Deus abençoe. AD Estúdio. Deus abençoe a todos vocês. Fico contente, feliz em saber que eu estou contribuindo no seu ministério para você chegar ao seu cargo de diaconato na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Aproveite, estude bastante. Participação desta apostila, Pastor Lorival de Almeida e o nosso irmão André.